Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são agulha de crochê número 5 ou a 2,5 milímetros. Nós vamos utilizar velcro, 25 centímetros de velcro branco. Então, é aquelas duas partes que você tem que ter, ó. Ele é chamado popularmente de a parte macho e fêmea. Uma mais áspera e aquela mais fofinha, para depois colar. 25 centímetros de cada parte. Você vai utilizar agulha de tapeçaria, que dê para passar o fio que você vai trabalhar. E você vai utilizar agulha de costura, ó, para fazer a aplicação do velcro. Você vai utilizar um fiozinho bem fininho de crochê, que dê para passar na agulha de costura, ou então você vai utilizar linha para costura na cor azul. Nós vamos utilizar essa de crochê porque ela firma mais a aplicação. Dá para passar na agulha de costura. Então, na cor azul. Sobras de linha 100% algodão na cor azul. Então, essa linha é um pouquinho mais grossinha, 100% algodão. E sobras de linha 100% algodão na cor amarela. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso puxador de geladeira ou micro-ondas. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 40 correntinhas. Então, você vai fazer a laçadinha inicial. Você vai fazer 40 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até atingir as 40. Trabalhadas as 40 correntinhas, você vai pegar uma laçada na sua agulha, pular 2 correntinhas a contar da sua agulha, e na terceira você vai fazer meio ponto alto. Em todas as correntinhas da base, você vai fazer um meio ponto alto. Então, você vai ter uma carreira de meio ponto alto, ó, fazendo um pontinho em cada correntinha da sua base. Vai ficando desse jeito. Depois que você trabalhar a primeira carreira de meio ponto alto, ela vai ficar dessa forma. Você vai agora subir 2 correntinhas, virar o seu trabalho e continuar trabalhando meio ponto alto sobre meio ponto alto, até o final da carreira. Você vai trabalhar pelo lado avesso e pelo lado direito, fazendo suas carreiras de meio ponto alto, até atingir 9 centímetros na sua altura. Ou serão 13 carreiras, ou serão 9 centímetros. Então, o que você fizer primeiro, se você fizer 13 carreiras e não alcançar os 9 centímetros, você faz mais uma carreira para dar os 9 centímetros de altura. Então, trabalhe agora essa medida. Depois que você trabalhar os 9 centímetros em carreiras de meio ponto alto, no nosso caso foram 13 carreiras, seu trabalho vai ficar dessa forma. Avesso e direito. Ele não tem um avesso direito definido, porque você trabalhou tanto de um lado quanto de outro. Mas, para fazer o acabamento, você se baseia pelo direito da última carreira. Então, você faz o acabamento aqui por cima, desse jeito. Então, agora que nós terminamos já os 9 centímetros com a parte azul, nós vamos arrematar essa parte. Porque nós vamos agora fazer o acabamento na cor amarela. Então, você esconde esse fiozinho do acabamento, do final da parte azul, para nós começarmos a fazer o acabamento. Então, a parte azul, ela fica desse jeito. Agora, para nós fazermos o acabamento, nós vamos fazer com o fio amarelo e nós vamos trabalhar o acabamento em ponto caranguejo. Então, nós vamos emendar o nosso fio aqui no último pontinho que nós fizemos da nossa carreira em azul. E nós vamos subir 2 correntinhas com o fio amarelo. Vamos pegar a pontinha do fio, ó, e vamos colocar para o nosso lado direito, porque nós vamos prendendo essa pontinha à medida que nós fizermos o nosso ponto caranguejo.
Então, subiu as duas correntinhas, agora você vem no próximo ponto em direção à sua direita, introduz a agulha, puxa uma laçada, faz um ponto baixo, já prendendo aquele fiozinho do início. Vai para o próximo pontinho, puxa outra laçada, faz o ponto baixo. Vai no próximo pontinho, introduz a agulha, puxa a laçada, faz outro ponto baixo. É o ponto baixo feito ao contrário. Em vez de você estar indo da direita para a esquerda, você está indo da esquerda para a direita. E já prendendo aquele fiozinho do início. Note que nós vamos segurando com este dedo e vamos prendendo o fiozinho. Vamos para o próximo ponto, introduzimos a agulha, puxamos uma laçada e fazemos o ponto baixo. Então, você vai trabalhar o ponto caranguejo ao redor de toda essa parte em azul, que será a parte do acabamento. Vai ficando desse jeito, ó. Como se fossem parafusinhos, como se fossem voltinhas. Fica um acabamento bem diferente ao redor da sua peça. Quando você estiver fazendo seu acabamento na lateral do seu trabalhinho, você tem aqui as laterais das carreiras. Então, você faz um ponto caranguejo na divisão de uma carreira e outra e um ponto caranguejo na lateral da carreira. Então, ele vai ficando desse jeito. Depois que você fizer o acabamento ao redor de toda a sua peça, ele vai ficar desse jeito. Então, agora você vai finalizar essa carreira do acabamento. Ó. Você vai vir aqui no primeiro pontinho, vai virar o seu trabalho dessa forma e vai puxar o fiozinho ali por dentro daquele ponto e vai arrematar. Você esconde o fio por dentro de alguns pontinhos. Quando nós viramos a agulha, nossa agulha de duas pontas, ela tem uma pontinha mais fininha. É justamente só para auxiliar na hora de nós passarmos o fio ou puxarmos o fio por dentro de um ponto, justamente porque a pontinha é mais fininha, então ela auxilia. Não fica esgaçando tanto ponto. E você consegue esconder o fio do arremate com mais facilidade. Então, só por isso. Então, se no caso você tiver uma agulha mais fininha, ela te ajuda a fazer esse tipo de acabamento. Só para você esconder o fio do arremate. Então, essa parte nós já temos prontinha. Agora, falta só a aplicação do velcro e a aplicação da nossa florzinha para dar o toque final. Então, agora nós vamos fazer a florzinha. Para nós começarmos a nossa florzinha, você vai fazer 8 correntinhas com o fio azul. A laçadinha inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. E você vai fechar na primeira com um ponto baixíssimo. Fechadas as correntinhas em círculo, agora você vai subir 3 correntinhas, que já equivalem a um ponto alto, e você vai fazer mais 17 pontos altos dentro desse círculo. No total, você vai ter 18 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, dentro do seu círculo. Vai ficar desse jeito. Quando você tiver os 18 pontos no seu círculo, você vai vir até a terceira correntinha daquelas 3 que nós subimos no início, vai introduzir a agulha, só que antes de puxar o seu fio azul, você vai pegar o amarelo também para fazer a troca de cor. Então, você pega o amarelo, coloca junto com o azul, puxa os 2 fios ali por dentro daquela correntinha aí do ponto da agulha, só que você continua só com o amarelo na agulha. O azul você puxa lá para baixo. Com o fio amarelo, você vai subir 3 correntinhas. Você vai fazer agora 2 pontos altos duplos pela metade no próximo ponto da base. Você vai pegar 2 laçadas na agulha, já prendendo aqueles fiozinhos do início do amarelo e do final do azul. Então, você vai até o próximo ponto da base.
puxa uma laçada, faz um ponto alto duplo pela metade, ou seja, pega uma laçada, tira 2 pontos, pega outra laçada, tira 2 pontos. Fica com 2 pontinhos na agulha. Novamente, 2 laçadas na sua agulha, volta naquele mesmo ponto da base, puxa uma laçada, com outra laçada você tira 2 pontos, com outra laçada você tira 2 pontos. Você tem agora 3 pontos na sua agulha. Agora você vai pegar 2 laçadinhas novamente, vai para o próximo ponto da base, ainda prendendo aqueles fios do início, e faz 2 pontos altos duplos pela metade novamente. Então, um ponto alto duplo pela metade, 2 pontos altos duplos pela metade. Quando você ficar com 5 pontos na sua agulha, você pega uma laçada, tira todos de uma vez. Faz uma correntinha para prender, 3 correntinhas para subir, vem até o próximo ponto de base e prende com ponto baixo. Você tem aqui a primeira pétala pronta. Para você fazer a segunda pétala, você vai subir 3 correntes, vai pegar 2 laçadas na sua agulha, vai vir até o próximo ponto de base, fazer 2 pontos altos duplos pela metade. 1, 2. Novamente, vai pegar 2 laçadinhas na agulha, vai vir até o próximo ponto da base, vai fazer mais 2 pontos altos pela metade ali naquele ponto. Quando você tiver 5 pontos na sua agulha, você pega uma laçada, fecha todos de uma vez. Uma correntinha para prender, 3 correntinhas para subir, vai até o próximo ponto de base e faz um ponto baixo para prender a pétala. Então, você tem aqui a segunda pétala pronta. Você vai fazer no total 6 pétalas para sua flor. Então, aqui nós temos as 2, você vai trabalhar agora até o final, até completar as 6 pétalas. Esse fiozinho azul, quando você for cortar, você já pode cortar agora, que você não vai usar agora, você corta deixando um bom pedaço sobrando, que é para fazer depois a aplicação na nossa peça. Então, você já usa esse próprio fio para fazer a aplicação com a agulha de tapeçaria. Então, você deixa à espera e termina de fazer as pétalas agora. Quando você tiver feito as 6 pétalas da sua florzinha, você vai subir aquela correntinha para prender os pontos feitos juntos da última pétala. Você vai fazer mais 3 correntinhas. Você vai agora fechar a carreira com ponto baixíssimo, bem na base onde você começou o primeiro ponto. Então, naquela base do primeiro ponto em amarelo, você puxa um ponto baixíssimo e faz o arrebate. E você já tem aqui a sua florzinha pronta. Esse fiozinho do arremate em amarelo você esconde aqui por alguns pontos. Puxa lá para baixo do seu trabalho. Esconde aqui pelos próprios pontinhos em amarelo. Puxando lá para a parte de trás da sua florzinha. Esconde por alguns pontinhos e depois você corta esse fio amarelo. Você pode cortar aquele outro fio amarelo do início também, deixando só o azul para fazer a aplicação. Então, a sua florzinha ela já está pronta, agora você vai fazer a aplicação naquela peça que você fez no começo. Para prender a sua florzinha ou aplicar no seu trabalho, você vai colocar o fio azul na sua agulha de tapeçaria e você vai fazer a aplicação numa das pontinhas
do seu puxador, porque se você aplicar no meio, na hora que você for puxar, se for geladeira ou puxar o cabinho do micro-ondas, o puxador do micro-ondas, você vai pegar na florzinha e vai começar a amassar. Então o ideal é que ela fique em uma das pontas. Se o puxador for na vertical, ela fica em cima. Se o puxador for na horizontal, ela fica nessa pontinha e você puxa o puxador da geladeira, no caso, ou do micro-ondas, sem que você fique amassando sua flor. Então, você vai aplicar agora, ó, você tem o fio aqui para a parte de baixo, você vai passar para a parte de cima da sua florzinha, você vai centralizar no seu puxador, você vai começar a fazer a aplicação. Você introduz a agulha num ponto da florzinha, pegando já a parte retinha do seu trabalho e sai lá embaixo, pegando as duas partes. Volta, sai por outro ponto da florzinha, pegando as duas partes. Sai lá embaixo novamente por outro ponto. Volta por outro ponto da florzinha. É bem simples de ser feita a aplicação. Vai até embaixo, volta por outro ponto para a parte de cima. O fio não aparece a aplicação, porque é o mesmo fio da parte azul do trabalho e dessa parte do miolo da florzinha. Então, você vai aplicando até chegar lá naquele início novamente. E nós vamos depois arrematar pela parte de baixo do puxador, que vai ser a parte que vai ficar para dentro. Procure ir fazendo de um ponto de cada vez, para que não apareça o ponto no miolinho da flor. Então, fica um intervalo bem pequeno. E não vai aparecer o ponto no miolo da sua flor. Ó. Não vai aparecendo a aplicação. Estamos quase chegando ao início, onde nós começamos a aplicar. Ó, note que nós já prendemos toda a florzinha. Aqui embaixo você também não vê os pontos. Então, fica perfeito. Agora, você coloca o fio lá para baixo novamente. E nós vamos arrematar nessa parte de baixo. Então, você pega uns dois pontinhos só da parte de baixo, onde ficam aquelas laçadinhas dos pontos. Passa o fio por baixo. Nessa laçadinha que se forma quando você puxa o fio, você passa a agulha por dentro e prende. Cuidado para não franzir muito, para não repuxar a florzinha na frente. Então, você tem que observar. Novamente. Fez esse procedimento 2 vezes. Agora, você pega a sua agulha, passa por dentro o fio de alguns pontinhos só pela parte de trás do puxador. E aí, você corta o fio. Você não vê a aplicação. Você não vê a aplicação e a florzinha está presa. Agora, nós vamos fazer só a parte da aplicação do velcro no nosso trabalho. Para a gente fazer a aplicação do velcro, nós vamos virar o trabalho para a parte de dentro e nós vamos aplicar da seguinte forma. Uma parte, que é aquela parte mais áspera, ela vai por dentro do trabalho em uma das pontas, nós vamos aplicar com linha e agulha. E a outra parte, que é aquela parte mais fofinha, a gente vira o trabalho para o lado direito, dobra uma das pontinhas e faz a aplicação desse jeito. Por quê? Porque depois, quando nós viramos, ó, o trabalho ele fica assim. Na realidade, essa parte que vira, ele vai ficar dessa forma. Então, ele fica retinho atrás. Agora, se nós, por exemplo, fizéssemos isto, aplicássemos um nesta ponta e um nessa ponta, quando a gente fosse fechar, ó, o que acontece? Fica aquelas duas pontas e essa parte assim, desse jeito na parte de trás. Quando você for pegar, isso vai machucar a mão, vai atrapalhar, vai ficar aquela ponta para a parte de trás. Então, por isso que uma das partes vão desse jeito, pela parte de dentro, e a outra nós dobramos um pouquinho o trabalho e fazemos pela parte direita dela.
E aí, a hora que nós dobrarmos, ele vai ficar assim retinho. Então, agora nós vamos fazer a aplicação do velcro. Para começarmos a aplicação do velcro, já com o trabalho virado com o avesso para cima, nós vamos pegar a parte mais áspera do nosso velcro e vamos colocar aqui desse jeito nessa parte. Você pode até virar para facilitar a aplicação e começar a aplicação aqui pelo cantinho. Você vai colocar o fio azul na sua agulha de costura, passa o fiozinho e faz 2 nozinhos aqui na outra ponta para não escapar depois da sua aplicação. Você introduz a agulha bem no cantinho do seu trabalho. Ó. E fura aqui a parte do velcro. Cuidado para não furar o dedo. Puxa toda aqui para cima. Saiu aqui em cima, você vai dar um espacinho desse ponto, vai sair um pouquinho para frente, furando o velcro e pegando também lá embaixo do trabalho. Saiu lá embaixo, vai no próximo pontinho. E sai novamente aqui em cima, pegando o trabalho de crochê e o velcro. Você vai fazendo pontinhos dessa forma até aplicar todo o velcro no seu trabalho. O azul não aparece, porque o fio do trabalho também é azul. E ele vai ficando assim desse jeito. Por dentro não tem problema se aparecer, porque ele vai ficar colado mesmo, então não vai aparecer. Faça a aplicação até o final, até chegar aqui na pontinha. Quando você terminar de aplicar a parte do velcro, você termina com o fio para dentro do seu trabalho, para a parte do velcro. Fura o seu velcro pegando um pontinho azul da parte do seu trabalho para poder arrematar. Pega uns 2 pontinhos bem no cantinho do seu trabalho, puxa o fio e passa por dentro daquela laçadinha que se formou. Novamente. Passa a agulha por dentro de uns 2 pontinhos e corta o fio. Você pode se perguntar por que nós não fizemos a aplicação com cola quente, por exemplo. Porque na hora de você puxar o puxador lá da geladeira ou do micro-ondas, a cola quente ela pode desprender o velcro do seu trabalho. Então, com a aplicação em fio, ela é mais segura. Você corta as pontinhas que ficaram em excesso dos lados. Você pode até arredondar também, se preferir. Então, uma parte do velcro ela já está aplicada. Agora, você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Só que, virando desse jeito, ó. E aplicando, no caso, aqui pela frente, o velcro. Você vai aplicar assim. Porque depois, quando você virar, você vai virar dessa forma e vai colar assim. Então, agora essa parte que é a parte mais fofinha, nós vamos fazer a aplicação pela frente. Então, agora você faz a aplicação da mesma forma como você fez a outra parte. Deixa bem retinho e faz o encaixe da aplicação aqui na pontinha. Depois que você fizer a aplicação do velcro na outra parte do seu trabalho também, você vai sair agora lá pelo lado de dentro e você vai fazer o arremate, da mesma forma como você fez na outra parte. Cortando o fio.
e cortando as pontinhas de excesso aqui do velcro. Então, o trabalho, ele fica dessa forma. Quando você for encaixar, você vai colocar essa parte para dentro. Você vai fechar ali as duas partes do velcro. Desse jeito. E o seu puxador, ele fica assim. Você pode usar tanto para puxador de geladeira, desse jeito, encaixa, como você pode utilizar também para puxador de micro-ondas. Quem tem micro-ondas com o puxador, você fecha por trás do puxador e ele fica desse jeito. Ou para qualquer outro tipo de puxador que você tenha também, é só fazer o tamanho do puxador, tirar a medida, fazer as correntinhas e ajustar. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelinho de puxador para geladeira ou micro-ondas